Boa tarde a todos e a todas, a você que nos acompanha pela TV Câmara e também pela internet. Sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, vamos iniciar os nossos trabalhos. Declaro abertos os trabalhos de hoje para atendimento ao requerimento da convocação do pró-reitor de administração da Universidade de Taubaté, professor Dr. Renato Rocha, para prestar esclarecimento da retirada de pagamento de adicional de periculosidade aos servidores do setor de vigilâncias lotado pela PRA. O professor Renato Rocha já acompanha a mesa dos trabalhos. Quero ainda registrar sobre a questão do vereador Moisés Pirulito, que está a caminho desta sessão, para que a gente possa fazer suas colocações. O vereador, inclusive, tem umas perguntas a serem feitas ao professor, mas a gente começa a dar continuidade, desses trabalhos, para que a gente possa, até porque tem bastante pergunta, e a gente vai dar tempo de fazer, enquanto isso o vereador está chegando. Esta convocação seguirá o rito descrito no artigo 249 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Taubaté. O convocado tem até 30 minutos para a sua explanação. Durante esse tempo, não são permitidos a parte da sua fala. Na sequência, os senhores vereadores poderão interpelar ao convocado, para tanto, terão 5 minutos. Dando início dos trabalhos, então, quero passar a palavra nesse momento ao professor Renato Rocha, para que faça a sua explanação das suas considerações. Depois a gente faz nossas colocações. Boa tarde a todos e todas. Sempre muito importante estar presente nessa casa de leis para poder esclarecer toda e qualquer dúvida que possa existir acerca das tomadas de decisões da Universidade de Taubaté. Com relação à questão da periculosidade que gerou essa audiência, essa solicitação de audiência, a Universidade de Taubaté, ela segue um rito da lei, aquilo que nos é apontado como legal, principalmente endossado pela nossa Procuradoria Jurídica, e de tempos em tempos somos obrigados, por força de lei, a realizar um estudo para saber quais são as reais condições de trabalho de todos os funcionários da universidade, não apenas de um pequeno grupo ou de uma função específica, mas de toda a universidade. E assim foi feito. Fizemos uma licitação, chamando uma empresa especializada em segurança do trabalho, para poder fazer uma análise técnica, tanto quanto qualitativa, de todas as funções da universidade. E veio um engenheiro que tem mais de 30 anos de experiência no ramo, inclusive presta assessoria para os tribunais, os juizados que nós temos quando ele é convocado, e ele simplesmente fez toda essa análise, tem todo um critério metodológico que envolve uma série de procedimentos. Então, dependendo da função, ele vai até o local, faz uma análise quantitativa, por exemplo, de nível de ruído, luminosidade, presença de materiais químicos, se a função exige o uso de arma de fogo, por exemplo, se mexe com situação de perigo, como, por exemplo, incêndio. Então, tem toda uma análise que é feita, toda uma metodologia que é feita para poder verificar as reais condições de trabalho. Isso é obrigatório de tempos em tempos. Com relação ao atual cenário, foi verificado que, lamentavelmente, os funcionários que trabalham na portaria não teriam mais direito, a partir de agora, do adicional de periculosidade, por se tratar de funcionários que ficam mais na questão do controle de acesso aos prédios da universidade e não fazem vigilância patrimonial. A vigilância patrimonial, a guarda patrimonial, é realizada por uma empresa terceirizada, e esses funcionários da empresa terceirizada, eles inclusive fazem, de tempos em tempos também, a cada 2 anos, na verdade, uma reciclagem com exames, com testes psicotécnicos, que passa inclusive pela Polícia Civil e Federal, para saber se eles têm ou não condições de usarem armas quando necessário, e todo o treinamento para fazer essa guarda patrimonial. É fato que
os funcionários da Universidade de Taubaté não fazem, não passam por esses treinamentos, até porque não é de obrigação da função deles fazer essa questão da vigilância e da guarda patrimonial, mas apenas o controle de acesso. Então, é lamentável, né, para a gente, não é uma situação fácil quando nós recebemos o laudo e vimos que alguns funcionários não mais fariam jus a esse benefício. A esse benefício não, a esse adicional. Por outro lado, isso não é algo fechado, né, eterno. Como eu disse, de tempos em tempos, a cada 4 anos somos obrigados a fazer uma nova avaliação, contratar por processo licitatório uma empresa para que ela faça novamente toda essa vistoria, né? O que me foi informado por esse perito, né? Que situação que hoje é considerada insalubre ou perigosa, pode ser que daqui a um tempo não seja mais e vice-versa. Tudo vai depender desse exame. Então, um exemplo, né, com relação à insalubridade. Se o funcionário trabalha num ambiente em que o ruído é muito alto, né, tem toda uma gradação lá, por exemplo, até, vou chutar, colocar valores aqui hipotéticos. Até 80 decibéis, a pessoa pode trabalhar 8 horas diárias sem nenhum tipo de proteção IPI, né, de equipamento de proteção individual, que ele não vai ter nenhum dano à saúde dele. 85 decibéis, ele pode trabalhar no máximo 6 horas, né, com esse nível de ruído. E assim sucessivamente, até chegar ao nível, por exemplo, de um barulho muito extremo, em que no máximo ele pode estar naquela situação 7 minutos por dia, por exemplo. Mas o uso de EPI acaba assegurando, né, a saúde do indivíduo e dependendo, né, dessa situação em que ele é exposto, o simples fato de usar um EPI já faz com que ele deixe de estar exposto àquela situação. Então, no caso específico dos nossos porteiros, como eles não têm o curso, porque não há necessidade, eles não portam arma. Aliás, nenhum funcionário, mesmo terceirizado, porta arma dentro da universidade, né? Eles fazem a ronda, fazem a guarda patrimonial, quando necessário acionam a polícia militar, mas não fazem porte de arma. Por conta disso, né, os nossos funcionários acabaram, infelizmente, perdendo aí a questão da periculosidade. Mas, volto a frisar, se futuramente houver um entendimento diferente, por força de estudo ou lei, automaticamente a Universidade de Taubaté, né, irá proceder aos pagamentos, né, que cada servidor, cada funcionário fará jus, né. Volto, né, a afirmar, lamentamos demais essa situação, não foi algo que a universidade procurou no sentido de querer prejudicar ninguém, muito pelo contrário, tanto é que nos últimos anos, né, a quantidade de benefícios que os funcionários vêm recebendo por parte da universidade, né, são inúmeros, porque o intuito da universidade é cada vez melhorar a questão da gratificação, seja salarial, seja por benefícios para os nossos funcionários. Então, em hipótese alguma, nós fazemos qualquer tipo de movimento que possa vir a prejudicar de forma deliberada qualquer funcionário da universidade. Realmente é lamentável, mas fizemos isso por força de lei e não por vontade de uma ou outra pessoa. É o que eu tenho a explanar no momento. Quero agradecer ao professor. Agora eu vou entrar nas minhas perguntas. Antes disso, eu quero só fazer um esclarecimento. Por que eu entendo que a universidade precisa fazer um plano de carreira para os seus servidores? Para que não ocorra mais isso. Porque nós aqui da Câmara fizemos um plano de carreira para os nossos servidores. Independente quem seja o presidente desta casa, nós temos uma lei aprovada aqui. Inclusive, dentro dessa lei aprovada no plano de carreira, você tem as atribuições de cada função. E nela consta, inclusive, nesta lei, que é a Lei 454, de 8 de junho de 2020, que fala sobre a segurança legislativa, as atribuições, exercer
a segurança patrimonial nas dependências da Câmara Municipal, vigiar o prédio, rondando as dependências e observando, inclusive por meios eletrônicos, a entrada e saída de pessoas, bens e veículos, que atendam à normalidade e atitudes suspeitas na rotina e interferir sobre elas, observar pessoas e veículos suspeitos, atuando de forma preventiva e corretiva, intervir no caso de acidente, incêndio ou demais sinistros, registrar suas atividades por meio de relatórios, submeter-se ao treinamento quando se for exigido, executar outras tarefas da mesma natureza e nível de complexidade associados ao ambiente de trabalho. O que requer este cargo? Requer ensino médio, ele vai prestar um serviço de 180 horas mensais, sendo 12 por 36, idades e limites de 18, para o concurso, no caso aqui, acima de 18 anos, e neste concurso específico já tem lá periculosidade do concurso. Então, o cargo já exige isso. Então, a gente precisa sempre deixar muito claro, por isso que eu venho falando, insistindo, para que a Universidade de Taubaté faça um plano de carreira para os seus servidores. Precisa fazer um plano de carreira para os seus servidores. Porque essa instabilidade que a gente vê na universidade, a gente vê nesses últimos anos, os funcionários perderam o vale, eles perderam aqueles R$100 do abono, que foi declarado inconstitucional, também uma lei que precisava resolver, mudar esses padrões, professor, de referência de salário. Você ouvir de uma servidora que ela vai ganhar R$1.200 se vocês tirarem essa periculosidade, é uma coisa, ela vai ganhar abaixo do salário mínimo. Tudo bem que ela tem um empréstimo, que ela fez um empréstimo, ou de repente ela tem, já comprometeu, mas é importante a gente falar isso e que fique uma lição para que a gestão da universidade coloque daqui para frente um plano de carreira para os seus servidores e que mande para esta casa. Né? A gente teve agora um plano de carreira do servidor do magistério, que essa casa trabalhou muito para que eles pudessem. Vai entrar o próximo prefeito, mas não interessa. O plano de carreira do servidor está lá aprovado. Inclusive, tem outro plano de carreira do servidor da prefeitura que está aqui, que eu acho que a gente também tem que votar. E neste edital, inclusive, conta aqui, ó, segurança legislativa, o valor de 30% do valor do cargo, que consta nessa lei, que é a lei complementar, para que a gente pudesse organizar. A vida do funcionário não pode estar à mercê disso. Eu entendo, porque eu sou enfermeiro do trabalho, quando o senhor fala assim, olha, de forma periódica será feito, até porque existe uma situação, quem não tinha direito, muitas vezes passa a ter direito, e isso é um estudo periódico que tem que ser feito. Mas hoje, você pegar um vigilante patrimonial, que hoje, inclusive uma das perguntas aqui, quantos prédios a Unital necessita de vigilância patrimonial? Hoje. De cabeça, desculpa, eu não tenho aqui comigo, mas eu trouxe os documentos, o senhor me eu vou aqui. Quem faz a vigilância patrimonial do prédio da Universidade de Taubaté, todos eles têm o direito de adicional de periculosidade? O da vigilância patrimonial, sim, que é o da essencial, na verdade é a empresa terceirizada. Esses fazem a segurança patrimonial e a empresa paga para eles esse adicional. Tá. É feito com guarda armado esses? Não é guarda armado. A universidade não quis. É somente por esse pessoal? Eles não são armados? Não. Ou tem algum prédio, uma função é dividida entre os servidores vigias e os porteiros? Isso tem. Tá. Mas aí... Pode falar, professor. Só que daí são atividades diferenciadas. E, por exemplo, o pessoal da vigilância terceirizada, eles fazem ronda e fazem a guarda patrimonial. Qualquer coisa que, porventura, vier... a fazer falta dentro da universidade, são eles que respondem por esse, vamos dizer assim, furto ou sumiço. Né? Tá. Diferente dos nossos porteiros que fazem o controle de acesso. Em algum prédio, a vigilância patrimonial é feita somente por servidores ou ocupantes de cargos de vigia e porteiro? Temos. Nos 17 prédios da universidade que atuam somente servidores vigilantes e porteiros, há algum patrimônio a ser guardado? Sim, todos eles têm patrimônio. Qual a diferença das atividades executadas na prática pelos vigias, né, e os porteiros da universidade? Os vigilantes, né, eles fazem a ronda, fazem a guarda patrimonial
e a abordagem de todo e qualquer indivíduo, né, em atividade suspeita. Os nossos porteiros, eles fazem o controle de acesso aos prédios. Então, no caso, por exemplo, de prédios que nós temos cancelas ou portão eletrônico, são eles os responsáveis por abrir e fechar esses portões. Em relação aos 6 prédios que atuam de forma conjunta, qual a diferença da atividade executada com relação à guarda do patrimônio? Eu acho que é isso que eu comentei, né? A guarda contratada, a vigilância contratada, faz a ronda, né, durante todo o tempo no prédio, enquanto que os nossos porteiros ficam na guarita controlando o acesso das pessoas. Tá. A gente tem também aqui, ó, o senhor hoje aqui, ó, tem conhecimento que mais de 20 vigias e porteiros ganharam judicialmente um processo que já transitado e julgado, tendo o direito a recebimento de adicional de periculosidade com base nas atividades de guarda patrimonial executadas pela Universidade de Taubaté. Então, essa decisão administrativa estaria contrariando essa determinação judicial? Eu entendo que eles ganharam um direito, sim, na justiça, né? O que chegou até mim, não é da minha época enquanto pró-reitor, mas chegou até mim, sim, essa informação, que alguns porteiros e vigias, principalmente vigias, entraram na justiça e ganharam esse direito, né? Que por força agora desse estudo, lamentavelmente, eles perdem esse direito. Então, professor, tudo bem, esse estudo que vai ser contestado na justiça, okay, o senhor sabe, né? Sem problemas. Porque se a justiça, naquele primeiro momento, já entendeu que eles tinham direito aos 30%, sinal que o juiz não tirou isso da cartola. Ele deve ter tirado isso de uma decisão, inclusive de técnicos para isso. A minha pergunta é, se hoje a decisão judicial que eles têm o direito, por exemplo, vamos colocar aqui como se fosse pela nossa lei municipal, porque vocês não têm uma lei que organiza sobre isso, sobre os 30%. Inclusive, o juiz pode, como é uma lei que fala da Câmara Municipal, ele pode se basear nessa lei, porque vocês ainda não têm uma lei específica. Sim. Essa decisão que deu o direito a esses servidores, o senhor não acha que essa decisão, a Unital tinha que ter contestado lá atrás, já que ela não queria pagar os 30%, que eles não tinham direito? De novo, o que eu vou falar agora, né, aquilo que eu acho, não aquilo que eu tenho certeza, mas eu acredito, né, piamente, que naquele momento a universidade entrou sim com contestação e tudo mais, mas, né, prevaleceu o olhar do juiz. Mudou, o que mudou dessas atividades de lá para cá? Na verdade, eu entendo que muito pouco foi mudado, né, o ganho foi concedido por uma ação judicial, né, e que outros entraram na sequência e não tiveram o mesmo entendimento. Né? Nem todos, como o senhor disse, são 20, nós temos mais do que isso. Então, eu entendo da seguinte maneira, se 20 ganharam por força da justiça, né, os que entraram depois também deveriam ter ganho, e no entanto não ganharam. Não sei se está tramitando ainda, o que aconteceu, mas assim, naquele momento foi o entendimento de que aqueles 20 faziam direito, porque eram 20 vigias e não 20 porteiros, né? E quando a gente pega o termo pura e simplesmente vigia, há um consenso, um entendimento que o vigia exerce a função de vigilância mesmo, de ronda, de guarda patrimonial, né? Algo que os nossos vigias e porteiros não exercem. Sim, mas o senhor entende que aquela decisão judicial que deu benefício para esses funcionários, eles hoje eles estão fazendo a mesma função que estava naquela época? Sim. A mesma coisa? Mesma coisa. Tá. O senhor verificou junto à empresa Metra sobre a afirmativa feita pelos porteiros, que foi uma coisa que chegou para a gente, e os vigias, de que eles não foram entrevistados e não participaram de reuniões com o responsável pela emissão do laudo de periculosidade, conforme consta nas folhas 28 e 33, ou concorda que as atividades envolvidas na prática pelos porteiros e vigias da Unital não deveriam ser objeto de avaliação do responsável pelo laudo de periculosidade para então definir as atividades que se encaixam o anexo 3 da NR 16, que fala sobre o direito da periculosidade. Sim.
Eu conversei com o engenheiro responsável, né, pelas análises, e uma das coisas que ele me disse é que, dependendo a função, né, o cargo, ele não havia necessidade dele fazer a entrevista, né? Fazer grupo focal, fazer entrevista, tudo mais. Que bastava a descrição do cargo, o embasamento legal, que ali já era suficiente. Diferente, por exemplo, de algumas situações em que ele foi até o local, chegou a paramentar, né, o funcionário para que ele exercesse a função dele e, com base naqueles equipamentos e naquela observação em loco, ele teve condições, né, de proceder com o laudo. No caso dos porteiros e vigilantes, bastou a observação dele, segundo ele, né, me disse, a observação dele no local de trabalho, né, dos porteiros, não havendo a necessidade de questionamentos, de entrevistas. Quero aqui registrar a presença do Vinícius Nunes, assessor parlamentar da vereadora Thalita Cadeirante. Professor, a empresa Metra teve conhecimento dessas decisões judiciais que deram direito a esses porteiros? Desconheço. O pessoal da assessoria fazer um documento para a empresa Metra com a decisão judicial, se ela teve acesso a essas informações. É importante a gente notificar a empresa para ver se ela teve acesso à informação de que teve decisão judicial pacificada já. Qual foi o colaborador que a empresa... aqui já não foi. Pode me dizer quantos prédios existem hoje de guaritas para vigias e porteiros, e se possuem bebedouro, ventiladores, sanitário, qual o padrão de controle de acesso pela Unital? De cabeça, guarita temos no... Contando assim de cabeça, né, que eu consegui visualizar, guarita, nós temos, acho que, 8 prédios. Na guarita, né, nós não temos o banheiro, tem uma guarita que tem banheiro, que é na do Bom Conselho, uma das guaritas, as outras não tem. Aí, quando o servidor precisa se ausentar, normalmente é prédio que eu tenho a terceirizada e a terceirizada assume, né, o controle de acesso até que o servidor vá até o banheiro. Nem toda guarita tem ventilador, mas sempre que solicitado nós providenciamos, né, uma adequação térmica para essas guaritas. A contratação da empresa para elaborar o relatório feito com base em alguma alteração das atribuições dos vigias e dos porteiros, ou alguma alteração da NR3 para a NR16, os vigias e porteiros foram comunicados de forma oficial que ia ter esse estudo? Que ia ter o estudo, não. Nós informamos, né, que a universidade estava no processo licitatório para fazer uma análise, né, técnica das condições de trabalho, né, então os funcionários tiveram acesso durante a execução do laudo técnico, né, da presença desse profissional junto com a equipe do SESMO, né, com a Luciana e com o César. Tá. Eu vou solicitar para o senhor também, porque eu estou vendo aqui, o relatório técnico, de laudo técnico da empresa Metra, que a universidade envia a esta casa o processo de contratação da empresa, o processo de contratação do serviço, de licitação. Se o senhor puder fazer esse favor. O senhor quer o edital, é isso? O edital de contratação do serviço. Vou marcar aqui. O contrato ou a licitação? O contrato e o processo licitatório. Se o senhor puder mandar fazendo um favor. Ok. Essa empresa, ela, no caso que assina aqui, o seu Plínio Soares, que é o engenheiro do trabalho de meio ambiente, que é higienista aqui, ele chegou, vinha na universidade? Sim. Foi ele mesmo que executou toda a avaliação. Tá bom. Pede para oficiar o seu Plínio para pegar as informações da decisão judicial. Tá? Professor, o senhor sabe que isso tem um impacto social, financeiro na vida desses porteiros? Eu sei que não é uma decisão que o senhor está tomando da sua cabeça, até porque tem um laudo aqui
da empresa. Mas me estranha muito a empresa que fez um laudo não ter o acesso a uma decisão judicial. E a decisão judicial não se contesta, se cumpre. O que a universidade vai fazer com essas decisões judiciais, uma vez que eles tiveram direito na justiça do direito de 30% de periculosidade? Vereador, uma coisa eu lhe asseguro com toda certeza. Aquilo que é direito, aquilo que for comprovado, o senhor não tenha dúvidas que a universidade vai sim honrar e vai pagar, né? Eu passei a informação para o senhor porque realmente nesse momento eu desconheço se ele teve ou não acesso a essa informação. Eu quero acreditar que ele teve, né? Eu posso, inclusive, eu mesmo solicitar essa informação para o engenheiro, mas eu acho importante que o senhor também o faça. O impacto social é coisa que realmente me preocupa demais, como o senhor bem disse, né? O fato de fazer a retirada desse adicional vai impactar diretamente no orçamento familiar do nosso funcionário. Não estamos parados, eu assumi esse compromisso junto a todos os funcionários, solicitei, né, ao engenheiro César que fosse presencialmente em todos os locais, que pelo laudo foi apontado não fazer mais jus a esses adicionais, para que ele observasse em loco e fizesse qualquer tipo de contestação. Nós passamos recentemente uma deliberação e, inclusive, nessa deliberação existe um anexo em que a chefia imediata de cada servidor deve preencher para enviar ao SESMO e ao RH, informando, né, da real situação em que o trabalhador se encontra na universidade. Tivemos um exemplo agora recentemente, né, de um setor em que foi comprovadamente, né, verificado a existência, né, de uma situação insalubre, que pelo relatório não tinha sido apontado, até porque, né, a função ainda não estava correta não estava instituída ainda, né, que é com relação à clínica de medicina veterinária, e aí houve entendimento por parte do SESMO que o servidor que lá trabalhava, exercendo as funções, as tarefas que foram pontuadas, fazia jus, e isso foi concedido, inclusive. Então, não estamos parados, né? Há uma preocupação muito grande com esse impacto e, consequentemente, né, essa revisão pessoal da universidade, para que, se houver um entendimento diferente, inclusive do laudo, a gente aponte para o engenheiro para que ele revalide aquilo que nós encontrarmos com relação à divergência do laudo. Sim, professor, eu vou insistir novamente, que aí eu acho que a empresa precisava dessa informação. Decisão judicial não se contesta, se cumpre porque é uma ordem e se eles tiveram direito. Estranhamente, não consta no laudo, inclusive, que o senhor me entregou aqui, nada sobre a decisão judicial que eles fizeram jus. Que a empresa, no caso, que foi contratada por vocês, deveriam contestar essa decisão judicial. Porque já que é uma empresa especializada na questão de periculosidade, e existem, de forma, por decisão judicial, para que vocês pudessem cumprir, pelo que eu vi aqui, inclusive, a documentação, que o senhor me traz o expediente, que o senhor acho que o senhor não era pró-reitor na época, que era uma decisão para que pagasse, inclusive, os atrasados desses funcionários. Então, tudo que eles tinham de atrasado, eles receberam. Se isso é uma coisa que foi decidido pelo juiz, estranho a empresa não ter acesso a essa informação. Porque eu não posso falar aqui que o juiz errou para 20 pessoas. Porque eu tive acesso aos processos, são juízes diferentes, inclusive. Não são os mesmos juízes que decidiram sobre isso. E aí, professor, com todo o respeito que eu tenho pela universidade, e isso aí falo como enfermeiro do trabalho, nenhuma empresa pode chegar e contestar uma decisão que já foi pacificada. Vocês deveriam contestar isso primeiro judicialmente, para tirar isso dos funcionários. Como é que vocês vão lidar com essa decisão que foi dada a eles, o direito de periculosidade?
uma vez que eles já tiveram essa decisão favorável a eles. Vocês vão contestar ou vocês vão parar de pagar e vai comunicar à justiça que vocês não vão pagar mais? Bom, a questão legal eu deixo para a nossa Procuradoria Jurídica, né, responder. Mas, né, a partir do momento que nós temos um laudo, isso pode ser contestado, sim, na Justiça. Não, professor, eu estou falando que pode. Eu quero saber se a Procuradoria Jurídica da Unital já contestou isso judicialmente, porque se contestou, qual foi a decisão? Não tenho essa informação. Desculpa. Eu posso fazer uma ligação agora e já respondo para o senhor. Não, pode, não tem problema, professor. Pode ser que fique à vontade. Sabe por quê, professor? A gente tem que entrar num senso comum. E o senso comum é que as pessoas que foi dado a elas por um processo administrativo interno, há um tempo atrás, por uma decisão judicial, por mais de 20 funcionários tiveram esse direito, foi contestado pela universidade. Estranhamente, os nossos servidores, também aqui da Câmara Municipal, por uma lei, um plano de carreira, recebem a periculosidade de 30%. A universidade, e esta empresa, inclusive, que deveria ver que existe uma lei municipal que para cargos semelhantes, porque são cargos semelhantes, no caso aqui a gente está falando sobre segurança patrimonial, né? A gente não tem aqui um documento da empresa que pudesse falar, olha, você já tem uma legislação municipal que fala sobre periculosidade, porque isso aqui é uma lei, inclusive essa lei não foi nem contestada, ela está em vigência. E eu afirmo para você que está me acompanhando, o servidor municipal, não interessa se ele é da Unital, se ele é da Câmara, se ele é da Prefeitura, por simetria, se essas decisões judiciais, eu falo isso porque nós já vivenciamos uma coisa parecida, se existe uma lei, não interessa se é da Câmara, se é da Unital ou se é da Prefeitura, se existe uma lei, ela tem que ser usada para os seus semelhantes, né? A gente hoje não tem nenhum funcionário o senhor tem conhecimento que os funcionários da Prefeitura recebem a periculosidade? Os nossos funcionários comentaram que sim. Percebam que os funcionários da Câmara recebem 30% de periculosidade, sem nenhum apontamento do Tribunal de Contas, que é o grande fiscalizador das contas públicas, junto com os vereadores. A Prefeitura também paga e não há nenhum apontamento do Tribunal de Contas, porque se fosse regular, professor, nós teríamos apontamento do Tribunal de Contas, já ia falar, vocês estão pagando, porque é dinheiro público, você tem que, principalmente, honrar essa coisa do dinheiro público e respeitar a lei. O erário público tem que ser protegido. Nós não temos contestação, a Prefeitura paga, não tem contestação, para as mesmas atividades que vocês fazem, e vocês hoje têm um documento que não tem uma decisão judicial, que eu acho que a empresa não teve acesso a essa informação, e está se tirando a periculosidade sem de repente olhar isso, porque eu tenho até uma outra pergunta que o vereador Moisés que vai fazer para o senhor, mas como eu já vou me adiantar. O senhor recebeu alguma declaração conjunta dos vigias e porteiros da universidade afirmando que não foram entrevistados e nem se reuniram com o responsável pela emissão do laudo de periculosidade? Pessoalmente, eles me falaram. Não questionou e nem pediu explicações para a responsável da empresa sobre a afirmação do mínimo equivocado nas folhas 28 a 33. O senhor entende que zelar pelo patrimônio móvel e imóvel da universidade não expõe os vigias e porteiros aos mesmos riscos de assalto, violência física, considerando que eles abrem e fecham os prédios, fazendo rondas, têm as guaritas bem próximas às ruas, facilitando assim possíveis roubos e furtos, além de trabalhar com o objetivo de impedir as depredações, pichações de imóveis da universidade? Eu entendo, né, sinceramente, que todo mundo tem o direito, né, a expor aquilo
que ele vivencia, aquilo que ele sente. Mas, de novo, nós estamos contestando o laudo, estamos verificando in loco as situações, e uma das coisas, né, que o engenheiro, né, até me pontuou por mais de uma vez, é a questão que normalmente o direito, seja a periculosidade ou seja a insalubridade, ele deve ser constante e não apenas esporádico. Então eu escutei, né, da boca dos nossos servidores que eles se sentiam, né, ameaçados com situações de alunos, às vezes, bravo porque impediu a entrada no momento que não podia, né? De uma pessoa que estava querendo entrar na universidade e não poderia ter acesso, né? Porque visivelmente não estava em situação para isso, mas o laudo, né? O técnico, né? O responsável disse, esporadicamente é uma coisa, constantemente é outra, né? E volto a frisar, a decisão, né, de manter ou não, ela é baseada nesse estudo, mas ela pode ser revista e será a qualquer momento. Então, estamos trabalhando para realmente não prejudicar os funcionários. A gente tem um padrão a universidade tem feito isso, inclusive nos últimos anos, um padrão bem de atendimento para todos os prédios de forma igual. A gente tem visto isso. Tem usado, inclusive, a simetria para todos. Existe uma orientação da universidade quanto à padronização de controle de acesso pelos vigias e os porteiros nos diversos prédios? Existe um padrão, olha, você que é vigia, você que é porteiro, vocês vão tratar o aluno desta forma, vocês vão fazer isso. Então, existe uma padronização, ou assim, o vigia faz de um jeito e o porteiro faz de outro? Quando o senhor coloca o vigia da contratada? Do pessoal não, da universidade só. Da universidade, da contratada. Sim, existem cursos, né, existem palestras que o próprio RH promove e até a responsável, né, pelo setor de vigilância, né, de portaria, sempre conversa com os funcionários, deixando bem claro como tem que ser a abordagem. E assim, posso dizer por mim, toda vez que eu tenho oportunidade de conversar com qualquer funcionário da universidade, sempre é dito para eles, para que eles acolham da melhor maneira possível os alunos, as pessoas. E a orientação é para o vigia e o porteiro do mesmo jeito? Sim. Tá. A empresa verificou se existe câmara de monitoramento das guaritas de alguns prédios, por exemplo, Balbi, Reitoria, Bom Conselho. A empresa chegou a colocar no laudo dela aqui? Que o senhor me entregou? Não sei se colocou no laudo, mas teve acesso a essa informação. Ela teve acesso? Teve. Nesses prédios que têm câmeras, ficam vigias e porteiros? Só para a gente poder, para eu poder responder melhor para o senhor. Quando o senhor coloca vigia e porteiro, o senhor se refere única e exclusivamente aos funcionários da universidade? Não, quero saber se nesse mesmo posto de trabalho fica a empresa terceirizada. Sim. E fica o funcionário da universidade, nesse mesmo posto de trabalho. Eles não ficam alocados no mesmo espaço, mas no mesmo prédio. Porque o vigilante, né, da empresa terceirizada, ele faz a ronda, ele fica ali próximo à guarita. Tá. Quando necessário, ele vai para a guarita para que o nosso funcionário possa tomar seu café, possa ir, né, ao banheiro e tudo mais. Mas, de um modo geral, ele fica um pouco mais afastado, fazendo rondas, acompanhando, né, E esse vigilante, ele é armado, não? Não, não é armado. Já teve um momento que nós tivemos o armado e não tem mais. Eu me lembro. Hoje, então, nem porteiro, nem vigia, eles não andam armados, nenhum deles? Não, nenhum. Tá bom. Quem passa o serviço para os funcionários da terceirizada quando eles fazem as rendições das vigias da portaria? O senhor acabou de falar aí, vigias e porteiros. Quem passa o serviço é a diretoria de administração, vinculada à pró-reitoria de administração. Não, eu digo no setor por exemplo, eu estou lá, sou funcionário da universidade. Tá. Vou ser rendido pelo funcionário terceirizado. Sim. Quem faz esse rendimento? Quem vai fazer essa troca? Quem passa o serviço? O líder da terceirizada. Não, assim, eu sou funcionário da Unital e estou lá no meu posto de trabalho. Sim. Aí, eu estou no horário de almoço, que vem um vigia contratado. Okay. Quem passa esse serviço, de que forma que está ali?
Quem passa para ele, o terceirizado? Não, é automático. Eles mesmos eles já sabem que aquele momento é um momento, porque já existe toda essa dinâmica, essas tarefas cotidianas, então eles já sabem como é que funciona. Então o mas vigilante, assim, ou até nós temos também... Eu vou falar para o senhor assim, eu peguei um plantão, 7 horas. Ok. Eu vou passar o plantão. Terminou meu plantão, vou passar... Por exemplo, a gente sabe que a maioria dos porteiros da universidade, eles ficam durante o dia, o período noturno já os vigias, que é alguns prédios. Quem passa esse serviço? Porque na hora que estou passando o plantão, quem está passando esse plantão? Se for um prédio que tem esse misto entre terceirizada e o próprio funcionário da universidade, é ele. Existe uma ata, um livro de registro, em que ali é colocado tudo o que aconteceu ao longo do dia. As intercorrências e tudo mais. E aí é passado... É o registro de atividades. Isso. Quem entra na função, pega essa ata, esse registro, esse livro de registro, e vê tudo o que aconteceu ao longo daquele dia para poder ficar atento se, porventura, possa acontecer novamente o fato ou não. Então, hoje é o funcionário efetivo, ele passa para o terceirizado um serviço. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Então, para ele chegar às 7 horas da manhã, o vigia vai passar para o funcionário efetivo do serviço. Tá. Qual a atividade realizada pelos vigias e porteiros quando eles trabalham nos recessos, feriados, domingos, em vários prédios da universidade, considerando que há acesso de alunos e servidores a ser controlado? Quando tem os prédios, eles ficam normalmente com a vigilância terceirizada, mas hoje nós temos, acho que só 2 prédios que nós mantemos com vigilância da universidade, portaria, caso haja necessidade de uma aula de pós-graduação, uma palestra que foi emprestado, o espaço da universidade, para um órgão público. Por exemplo, nós temos na Juta o pessoal da... como é que é o nome? Bombeiro Mirim, que todo sábado eles fazem atividade. Então, aí nós abrimos o prédio com o porteiro da universidade. Qual que é o custo hoje do seu funcionário efetivo para anual, professor? O senhor tem ideia disso, desses porteiros? O senhor tem ideia quanto que custa? Vereador, é muito variável, porque cada um tem um tempo de casa, um benefício, tudo mais. Eu posso levantar isso para agora, uma média para o senhor, mas de cabeça eu não vou saber não. Mas com certeza, nenhum funcionário da Universidade de Taubaté recebe menos do que o salário mínimo base do Estado. Tá. Que é uma outra coisa que precisa corrigir, professor, pelo amor de Deus. Que senão a gente vai ficar sempre correndo atrás. Todo ano tem que fazer decreto lá para poder mudar, né? Professor, quanto que é o contrato hoje com a empresa terceirizada? O senhor sabe me dizer? Não, mas eu posso levantar, peraí. Tá. Eu tenho aqui uma publicação do Voz do Vale, de 23/3/2024, no valor de R$ 4.712.232, que é o contrato que vocês publicaram com aumento de 30%. Vocês tinham um contrato de R$ 3.480.960, e depois foi publicado, isso foi publicado 6 de fevereiro de 2023. E logo em seguida, em 2024, 23/3/2024, tem uma publicação do Voz do Vale, que esse contrato cresceu 30%, num valor de R$ 4.712.232. Quantos porteiros, por isso que eu queria pedir isso para o senhor, quantos porteiros da universidade que a gente tem, quanto que custa isso? Se nós hoje estamos pagando 4 milhões para uma empresa, quase 5 milhões para uma empresa terceirizada, quanto que custa o valor do nosso funcionário público? Por exemplo, quantos porteiros, o senhor sabe quantos porteiros são? 40 e alguma coisa. 40. Se a gente tivesse pagando, em média, vamos fazer um cálculo bem rápido aqui. R$2.000 cada um, dá R$80.000, né? Por mês. Eu vou falar para você que me acompanha para a gente fazer um cálculo rápido de padaria. Dá uma média de 920 mil ano, né? Fora os encargos trabalhistas, 1 milhão, né? R$1 milhão custa para nós. Esses funcionários, 40 funcionários da universidade. Nós estamos pagando um contrato de uma empresa terceirizada de quase 5 milhões de reais.
Nós estamos com 40 porteiros da universidade ganhando, em média, 2 mil. Vamos colocar, né? Em média, R$2.000. Se a gente colocar, em média, vamos falar que eles ganhem R$4.000. Nós ainda não vamos chegar ao valor que a gente tem aqui de R$4.712.000. Nós vamos chegar a aproximadamente R$2,5 milhões. 40 funcionários da universidade custa R$2,5 milhões. Isso estou colocando o salário deles de R$4.000. Servidora está ali, quanto que a senhora ganha por mês? Em média? 2 mil. Então, uma média de 2 mil. Eu estou colocando para você, preste atenção que aí a gente tem que valorizar o funcionário público. Nós estamos contratando uma empresa. Quantos vigias a gente tem na empresa, o senhor sabe? 31. 31 funcionários de uma empresa terceirizada, estamos pagando em média quase 5 milhões. 40 funcionários nossos, custa aos cofres públicos uma média de vamos colocar R$1,5 milhão, vai. Vamos ser bonzinhos, colocar mais, porque tem cargo trabalhista, tem um monte de coisa, anuene, quinquene, sexta parte, tem gente que tem, vamos colocar R$1,5 milhão. Nós estamos tendo um prejuízo de R$3,5 milhões contratando uma empresa terceirizada. E nós estamos querendo tirar 30% de periculosidade desse povo. E com todo o respeito, o senhor sabe que eu tenho respeito, para mim o senhor é um dos melhores pró-reitores daquela universidade. O senhor é um cara muito elegante, muito polido, muito inteligente, que vai ser reitor dessa universidade, se Deus quiser, eu tenho fé em Deus. Mas, professor, a gente não está nem no laudo da universidade, aqui, da documentação da empresa, decisões judiciais, e nós estamos indo, porque, vamos ser sinceros, nós estamos indo ali, o engenheiro fez o laudo, legal, ele fez um laudo que a procuradoria da universidade ainda não contestou judicialmente, porque se eles estão recebendo com decisões judiciais 30%, é que sinal que o juiz não tirou isso da cabeça dele. Detalhe, vários juízes diferentes, eu não estou falando de uma decisão judicial de um único, exclusivo juiz, são vários juízes, então não podemos falar que foi uma coisa direcionada, entendeu, Vinícius? O negócio E aí, sem contestar a decisão judicial, a universidade faz um planejamento, um plano, e faz uma comunicação dos seus servidores, que vai tirar 30% de periculosidade. Mantendo um contrato de aproximadamente 5 milhões com servidores externos, sendo que os nossos custam R$1,5 milhão. A matemática não vai fechar nunca. Então, professor, eu faço um apelo a Vossa Excelência. O senhor é um homem... Olha, tem umas perguntas que eu fiz para o senhor, mas eu estou na minha função de vereador, eu tenho que fazer isso. Eu faço um apelo para o senhor, para o bom homem que o senhor é, porque eu sei que o senhor é. O senhor é dos poucos pró-reitores que não fala mal de mim pelas costas. O senhor fala na minha cara, isso é bom. Bom. Mas eu faço um apelo ao senhor. Olhem com carinho para essas pessoas, professor. Eu estou fazendo um pedido de um homem público que teve mais de 5 mil votos. Eu estou aqui na minha função porque eu defendo isso. Defendo esses servidores, eles amam a universidade. Eu sei que o senhor ama essa universidade também. Então, eu estou fazendo um apelo ao senhor. Segura essa decisão para mais tempo, para que a universidade conteste isso judicialmente e tenha uma decisão judicial para que vocês tomem essas atitudes. Porque até então nós temos aqui uma situação que é um laudo de uma empresa que foi contratada. Não estou aqui contestando que a empresa, mas eu tenho certeza que essa empresa, o engenheiro não teve acesso às decisões judiciais desses vários juízes, que deu ao servidor de carreira o direito de 30% de periculosidade. E mais, eu vou além. Os servidores da prefeitura e da Câmara continuarão ganhando 30%, fazendo a mesma função que o funcionário da universidade. Não, olha, e você mais além, passivo da universidade tomar outro processo, porque se as mesmas funções públicas, não contestadas pelo Ministério Público, não contestadas pela Câmara Municipal, não contestadas pelo Tribunal de Contas, está tendo uma decisão por causa de um laudo e tirando o direito desses trabalhadores. Então eu faço um apelo ao senhor que segure esse processo. Eu sei que tem uma circular, parece que está andando essa circular,
Mas que o senhor fale para o funcionário, olha, gente, nós vamos contestar a empresa, ou vamos perguntar para a empresa se ela teve acesso às decisões judiciais. Porque essas peças judiciais, elas são imensas. Inclusive, os técnicos do judiciário, eles se resvalam de decisões superiores para tomar essas decisões. Então, não saiu da cabeça do juiz. Ele vai se amparar em decisões de tribunais superiores. Provavelmente, não tive acesso a todos os processos. Provavelmente, o doutor Luiz Arthur é um cara maravilhoso, sabe que eu adoro ele. A gente briga bastante, mas eu gosto pra caramba dele. Foi professor, inclusive, da minha chefe de gabinete aqui. Eu acho que a gente tem que olhar com carinho para essas pessoas. E se a gente pode, de uma forma técnica, viu, ajudar, a gente tem que ajudar. Né, professor? E eu faço você imagina, professor, num período de Natal com esse tipo de informação, de festa, de Natal, Natal e Ano Novo. Ivete, a Ivete está aqui representando o vereador Moisés Pirulito. Que notícia de grego é essa, meu Deus do céu? Abri uma caixa, vou perder 30% do meu salário. Não pode, vamos olhar com carinho. E eu sei que o senhor é gigante. Primeiro, parabenizar que o senhor conseguiu, tenho certeza, essa alocação da van, esse projeto que o senhor trouxe aí, me contou nos bastidores, aquela parte dali do Pão de Açúcar vai ser toda revitalizada. Isso é um trabalho do senhor nos bastidores, eu tenho certeza disso, que o senhor trabalhou muito. E olha, nos enche de orgulho, porque aquilo estava dando trabalho para vocês. Nossa, e para nós também. O senhor não deve ter dormido. Só não vou falar que o senhor ficou careca, porque o senhor já era careca. Já perde o restinho. Então, professor, eu faço um apelo para o senhor, para o seu coração, para que a gente dê tempo para fazer esses questionamentos, que eu acho que é importante. Quanto mais a gente se debruçar dentro de matérias que envolvam famílias, a gente tem famílias inteiras envolvidas nisso. Eu recebi uma moça, que é sua funcionária, ela tem um filho especial. O senhor deve saber quem que eu estou falando. E ela falou, vereador, meu coração está tão apertado, porque eu vou ganhar R$ 1.200 por mês. Então, eu vou fazer o apelo para que... Porque não adianta a gente brigar e fazer nada e tudo mais, a gente tem que ser bom senso, porque o político, ele cria pontes de diálogo, né, professor? Não pode criar muros. Eu faço um apelo para o senhor tem o dono da caneta, eu faço um apelo para a professora Nara. Professora Nara, a senhora tem demonstrado ouvir bastante as pessoas. A gente tem brigado bastante, mas né, vamos olhar com carinho para isso. Essa situação é uma situação familiar, são 40 famílias. E nós estamos falando aqui, inclusive fiz uns números, depois eu vou pedir oficialmente para o professor, mas é R$ 1,5 milhão de reais gasto com esses funcionários. Eu estou falando de salários poucos, né? 3 milhões, 2,5 milhões para ganhar R$ 4.000 de salário por mês. Nós estamos falando de salário de R$ 2.000. Então, eu acho que dá para a gente chegar num diálogo, acho que é importante para a universidade, para a administração da universidade. O senhor acabou de sair vitorioso dessa questão aí do prédio do Pão de Açúcar, agora vai ser prédio da Havan, o velho da Havan, tomara que faça muito bom proveito lá, o velho da Havan. Mas eu faço um apelo para o senhor, do fundo do meu coração. Até porque eu acredito muito que o senhor vai ser reitor dessa universidade, ainda eu rezo muito por isso. Porque você é um cara muito de diálogo. Eu acho que é importante, a universidade está precisando criar pontes de diálogo, de apelo realmente da sociedade taubatiana. E eu faço esse apelo para o senhor, se há essa possibilidade de segurar, a gente questionar e ver o que dá, o que não dá nesse processo. Vereador, acho que eu não precisava nem falar o que eu vou falar aqui, né, porque o senhor não precisava nem ter pedido o que pediu, porque com certeza é um compromisso da Universidade de Taubaté, não é um compromisso meu não, é um compromisso da universidade. Se a gente olhar para trás, o senhor citou muito bem citado aí a questão do abono, que por força de lei os funcionários, todos os funcionários, foi iriam deixar de receber, e deixaram de receber o abono. Em compensação, a professora Nara imediatamente chamou os assessores, chamou o professor Luiz Arthur, chamou todos os pró-reitores, fez uma reunião incansável até altas horas da madrugada para achar uma solução. E a melhor solução legal que ela encontrou foi conceder o auxílio alimentação. Hoje, se nós estivéssemos recebendo o abono, nós estaríamos recebendo R$ 280.
Hoje, o servidor da Universidade de Taubaté recebe R$ 500 de auxílio alimentação mensal. Evidentemente que por ser um auxílio alimentação, quando ele falta, ele deixa de receber aquele dia. Mas em compensação, ao longo do ano, é o dobro praticamente do que a gente recebia. Então é um compromisso da universidade sempre procurar a melhor saída possível para não prejudicar o servidor. Quantos e quantos benefícios nós recebemos ao longo dessa gestão, né? Isso desde a gestão de 2018 até hoje. É o presente de Natal que a gente recebe em janeiro, né? Que é o Vale Alimentação no valor de R$ 500. No dia do servidor, todo mundo recebeu mais R$ 500 de auxílio alimentação. Então, assim, a universidade ela se preocupa demais com o funcionário e tem buscado sempre alternativas para minimizar os impactos que decisões como essas, que nós somos obrigados a tomar, nos pegam de surpresa. É lamentável. Eu comentei com um servidor, inclusive, você acha que eu deito tranquilo sabendo que você vai perder isso? Você acha que eu quis que isso acontecesse? Que a universidade desejou? Não eu, a universidade. É uma coisa que me dói no coração. A professora Nara fica desesperada, ela faz reuniões constantes, vamos achar uma saída, e eu tenho certeza que nós vamos achar uma saída para isso também. Como eu disse, é um empenho da universidade rever essa decisão, verificar o que é possível, fazer um plano de carreira, como o senhor bem colocou, não é uma coisa descartada na universidade. Hoje, nós precisamos ampliar a nossa receita, porque só assim a gente vai conseguir conceder aumentos bons, verdadeiros para os funcionários, porque nós já estamos no limite da responsabilidade fiscal. E o senhor sabe que quando chega nesse limite, por mais que a gente tenha caixa, por mais que a gente tenha desejo, por mais que a gente queira, por uma questão legal, a gente não pode. Então, qual é a nossa saída? Vamos aumentar a arrecadação. Vamos chamar mais alunos para a universidade, vamos ampliar a quantidade de cursos, campus, né, aquilo que é possível e viável para que a gente, aumentando a arrecadação, a gente consiga aumentar o repasse para o servidor. Tanto é que o senhor me perguntou antes da reunião como é que estava essa tratativa com relação ao prédio, o antigo prédio do Pão de Açúcar. Se a gente ia ocupar, por que a gente mudou de ideia? Justamente por causa disso, porque para a gente ocupar, nós temos que investir. Para a gente alugar, a gente arrecada. E essa arrecadação, ela vem numa boa hora, porque quando eu tenho uma arrecadação contínua, eu posso reverter isso para o meu funcionário. Quando eu não tenho, eu não posso. Se é uma coisa esporádica, vai vir durante 2, 3, 4, 5, 6, 12 meses, como é que eu vou garantir um salário vitalício se eu não tenho essa arrecadação constante? Então, a universidade tem feito, não tem medido esforços para conseguir cada vez ampliar mais, né, a sua captação de aluno e, consequentemente, reverter isso para o nosso funcionário. E, diante disso, professor, como fez esse apelo, há, então, essa possibilidade de suspender temporariamente até que a gente faça esses questionamentos? Isso eu não vou garantir, porque eu sigo aquilo que a nossa Procuradoria Jurídica aponta, sugere, indica, e principalmente aquilo que a lei, né, nos permite. Uma coisa que nós conseguimos, né, até por conta do momento em que ficou pronta esse estudo, né, até que o processo tramitasse, nós fomos pegos pela lei eleitoral, e por força da lei eleitoral, não foi possível, graças a Deus, né, proceder a essa retirada do benefício, por exemplo, já no meio do ano. Então, a partir do momento que entrou a lei eleitoral, todo e qualquer servidor não pode sofrer nenhum tipo de perda salarial. Por isso que veio agora só em janeiro, né, a informação para os funcionários que, lamentavelmente, eles podem ter essa perda. Reforço, a universidade tem trabalhado para tentar evitar essa perda. Se a gente conseguir até lá, temos ainda 20 dias pela frente aí para lutar, para batalhar incansavelmente para tentar reverter. Se não for possível, pode acontecer a perda nesse momento, mas a luta vai continuar para que a gente possa, de uma forma ou de outra, compensar esse funcionário. Qual é o servidor
né, o servidor-chefe do setor de vigilância da Unital, que passa pelos prédios para fazer o contato com os vigias e porteiros e qual a periodicidade? Esse é o líder, né? A gente chama líder da vigilância. Ele faz uma ronda, né? Em que ele tem, inclusive, que passar lá, tem uma espécie de um QR Code que ele é obrigado a passar nos postos lá, porque isso é controlado pela empresa a qual ele trabalha. Então, ele passa de tempos em tempos, não vou saber dizer para o senhor se é a cada hora, cada meia hora, mas ele passa em todos os prédios. Esse líder é da empresa ou é da universidade? Da empresa. É da empresa. Essa rotina que leva para os vigias e os porteiros documentos como abonos, comunicados de férias, escala extraordinária, então é o líder da empresa que faz e faz isso com o funcionário da universidade? Não, o funcionário da universidade somos nós. Somos nós que fazemos. Tem um setor, né, que é o setor de vigilância da Pró-Reitoria de Administração, que faz todo esse controle de abono, férias, mudança de posto de serviço, tudo mais. Quantos servidores da universidade estão exercendo as suas funções, as suas atividades no departamento da universidade? Eles não estão guardando ou zelando pelo patrimônio público? No edital dos servidores está escrito zela e guarda o patrimônio. Uma das coisas que não vou dizer que é vantagem, mas, por exemplo, a partir do momento que nós temos, né, o desaparecimento de qualquer bem dentro da universidade, quem é cobrado disso é a empresa terceirizada. Dificilmente os nossos funcionários são cobrados. Eles nunca responderam por isso? Se algum nada? Eles já teve processo, já. Já escreveram, tem atas de documentos que sim. Que eles participam. Tá. Por que a Unital, então, contrata a empresa terceirizada, alegando que falta de efetivo, né? Aceitando um laudo que diz que os porteiros e os vigias só fazem controle de acesso, a universidade está tirando as suas funções e atribuições dos porteiros e vigias que consta no edital, de que quando aprovado em concurso público, isso não caracteriza desvio de função deles? Não caracteriza. No edital de contratação desses funcionários, não está lá zelar pelo patrimônio público? Sim. O senhor trouxe até um documento que nós pedimos aqui, de alguns laudos feitos pelas empresas anteriores, né? Que estavam lá, notificações da SEGVAP, das funções de atividade. O que mudou, que, pelo que eu li aqui, passei o olho só, assim, quase não mudou nada das funções que tinham antigamente para que tem agora. O senhor não acha que vai ser passivo, depois de processo judicial, essas atividades com direito à periculosidade, como foi no passado? Eu entendo que toda pessoa, independente de cargo, função, seja lá o que for, a partir do momento que se sente prejudicada, lesada, ela tem todo o direito de procurar na justiça os seus direitos. Então, a gente não pode dizer se vai ou não acontecer, porque é pessoal, né? Ou coletivo em alguns casos. Mas, a partir do momento que se tem um processo judicial, né, tem o que eles chamam da ampla defesa, né, do contraditório, para que possa ser verificado realmente quais são ou não os direitos. Eu vou ler um documento aqui, inclusive gosto muito do professor Jean, inclusive o professor Jean, um abraço para o senhor. Muito sério, foi pró-reitora, inclusive, antes do senhor, não é isso? Isso. A composição da seção de segurança e a vigilância é feita por porteiros, vigias, servidores em serviço compatível decorrente à restrição de saúde, em que possuem qualificações exigidas para o desempenho das atividades de vigilância, profissão regulamentada pela lei. Vale destacar que a mesma é a disciplina pela Lei 7.102 de 83, trazendo no seu artigo 16 os requisitos para sua caracterização em verbos. Para o exercício da profissão de vigilância, preencherá os seguintes requisitos: ser brasileiro, ter um mínimo de 21 anos, ter instrução de correspondente à 4ª série de 1º grau, ter sido aprovado em concurso público de vigilância, realizado em estabelecimento com funcionamento autorizado no termo desta lei, ter sido aprovado em exame de saúde física e mental psicotécnica, não ter antecedentes criminais registrados
estar em quite com as obrigações eleitorais, em razão das exigências da lei, não dispositivo da Unital, o servidor habilitado se faz necessária a contratação de empresa especializada para tal finalidade. Tendo como objeto o contrato 76/2017, o contrato da empresa para a prestação de serviço de vigilância patrimonial encontra-se em maiores especificidades, em análise ao contrato em anexo, que inclui a obrigatoriedade de curso de formação de vigilância para execução do serviço, observando a qualificação do cargo e horária mínima, bem como o curso de reciclagem periódico, conforme portaria, né, Ministério da Justiça, portaria 387 de 2006. Quero perguntar para o senhor, a Justiça do Trabalho foi notificada sobre esse novo laudo que vocês fizeram, contrariando uma decisão que já foi, inclusive, de processo administrativo? Porque vocês têm lá hoje uma decisão, um laudo técnico. Este laudo técnico que eu tenho na mão aqui está contrariando 20 decisões judiciais, 20 juízes, não sei se é 20 juízes, mas aproximadamente uns 8, eu tenho certeza que são. E que está contrariando, inclusive, um processo administrativo interno que foi feito anteriormente, dando o direito de 30% para os servidores de periculosidade. Eu queria saber se as decisões judiciais, mais esse processo feito por um pró-reitor antecessor, o senhor estava errado. Eu não vou contestar o que o senhor acabou de ler aí, mas se a gente ler com calma, né, em 2019, o professor Jean, né, ele teve, inclusive, esse entendimento, né, da importância da contratação da terceirizada e colocou as diferenças de trabalho realizado entre a terceirizada e os funcionários da Unital. Tudo aquilo que é direito por decisão judicial será pago, se eu não me engano, acho que em pecúnia que fala, mas o doutor Luiz Arthur já pontuou, né, que aquilo que for decidido será comunicado. Quero registrar aqui a presença de José Clair, assessor parlamentar do vereador Serginho, também se faz presente. Professor, nessas atividades que o senhor trouxe para mim aqui do trabalho que a empresa fez, no caso aqui é o objetivo, identificação da empresa, instalação, características da empresa, descrições e funções, a gente tem aqui 51 páginas. A última página é mais a assinatura da empresa, falando sobre periculosidade. Nas atividades realizadas, constatamos, em condições de periculosidade, fazendo jus ao adicional 30%, o vigente devido a existir atividades perigosas em áreas consideradas de risco pela legislação, com exposição a risco de exposição à energia, de acordo com a portaria tal e seus anexos. As funções de direito adicional de periculosidade são energia elétrica, que é o que ele colocou, né? O que ele está falando. São os eletricistas. Eletricistas. Só eles fazem jus? Só. Tá. Pela portaria aí, pela NR 16, sim. O senhor tem conhecimento, por exemplo, que teve um funcionário que era porteiro da prefeitura e foi agredido na antiga Fast Wave e quase perdeu a vida, e isso que ocasionou a periculosidade para os porteiros em 30%? Não. O senhor tem conhecimento que a gente tem aí nas universidades, infelizmente, por uma questão, inclusive, de segurança pública, a gente tem muitos problemas. Teve algum caso, intercorrência de algum aluno que teve algum surto, teve algum problema dentro de algum prédio, alguém tentou invadir o prédio da universidade? Quem são as primeiras pessoas a terem contato com esse cidadão? Quem está ali na frente. O senhor não acha que o porteiro é o primeiro, se for numa portaria? O fato de trabalhar numa guarita, quando tem a guarita, isso já dá uma certa proteção. E, de um modo geral, nós temos, né, não em todos, mas na maior parte dos nossos prédios, nós temos o terceirizado, que é para fazer essa abordagem. Tá. Mas ele não está armado? Não. Tá. O senhor tem conhecimento de que algumas universidades, esses porteiros são os primeiros a serem agredidos? Que a gente tem, por exemplo, lá, casos, o senhor tem conhecimento público de que casos de invasões de universidade, os porteiros e os vigilantes são os primeiros a serem, inclusive, atingidos por esses
marginais que entram nas universidades? Vereador, o que eu observo é que na Universidade de Taubaté, aqui, graças a Deus, não temos nenhum relato, né, disso que o senhor está apontando. Se em outras universidades, faculdades, centros universitários tem, eu desconheço. Eu fui aluno da universidade de vários cursos. Professor, quando existe algum roubo na universidade, quem que é a primeira pessoa que fica com aquele cidadão que fez o furto, o roubo ali, na verdade? Você tem aqui as bicicletas, moto, você tem uma série de material de aluno, laboratórios e tudo mais. Quem é a pessoa que acompanha, do começo ao final, esse processo, por exemplo, de fazer um boletim de ocorrência, chamar a polícia, acompanhar o caso? Por exemplo, aqui o Bom Conselho vivia se roubando bicicleta ali. Quem é a pessoa que acompanha essas ocorrências? No caso, o líder da segurança da universidade, o setor de... Então, mas até chegar o líder, quem é que fica ali? Quem que tem contato? Normalmente o porteiro. Tá. O senhor não concorda comigo que... Voltou. Na marra. Tem certeza? Tem certeza? Muitas vezes a TV volta, hein? Quando a TV voltar, você avisa. Tô vendo aqui. Porque quando, de vez que volta lá e não volta aqui, hein? Tô esperando a resposta da TV. Bom, no ar. Tá no ar. Só não tá com a Transmissão ao vivo. transmissão ao vivo. Vamos ver. Aqui pode voltar? Aqui. Pode. Aqui tá tudo certo. Ai, voltou no Moisés. Moisés saiu, voltou no Moisés. Já abri de novo o seu tempo. Doutora, eu já vou encerrar. Acho que o Moisés nem vai vir, né? Ah, certeza. Aqui choveu ali, já parou tudo. Boa tarde novamente, voltamos aqui. Ficamos sem energia por 3 minutos. Estava falando com o professor, quem acompanha o boletim de ocorrência até que venha o líder? Pedi para o professor, se o senhor puder responder, professor. A pessoa que é abordada, né, no caso, pela situação ocorrida, né? Pode ser um porteiro, pode ser um professor, pode ser um diretor de departamento, pode ser um secretário. Tá. Por que eu falo isso? Porque existem alguns livros de registros das atividades dos porteiros da Universidade de Taubaté. E eu tive a curiosidade, Claire, que eu conheço muito lá, os registros das ocorrências são feitas pelos porteiros. Se existe alguma coisa diferente que aconteceu naquele campus, quem registra até que o líder chegue são os porteiros. Quem tem acesso a um possível marginal ou um furto no campus é o porteiro. Então são eles que fazem esse registro, até que a liderança chegue. Percebam vocês que estão me acompanhando, e agora eu vou falar como enfermeiro do trabalho.
Se um funcionário é exposto, porque ele é exposto a esta atividade de registro e acompanhamento, que ele saia, muitos deles, inclusive, tem que acompanhar até a delegacia, porque foi o primeiro contato, o delegado vai querer saber com quem ele falou. Ele está se expondo a risco. Você fala, mas que risco? Mas a gente vai buscar essa informação, vai buscar quem fez o furto, vai pegar as câmeras, muitos deles estão com acesso às câmeras, esse registro de câmeras são feitos por esses funcionários, se teve a intercorrência, quando ele passa o plantão, é registrada por esses funcionários. Por isso que afirmo, a decisão judicial que deu a esses funcionários pagamento retroativo de periculosidade, o juiz não tirou da cabeça dele. Não foi um capricho judicial. Não, porque esse aqui eu vou dar. Não. Eles foram baseados em decisões superiores semelhantes a essa. Por isso que eles tiveram... Ivete, teve gente que pegou mais de 10 mil reais retroativo. O juiz mandou a universidade pagar. Por isso que eu estranho um laudo feito por uma empresa contratada pela Universidade de Taubaté não ter acesso às decisões judiciais. O que nós vamos falar para o juiz? E mais, a Unital ainda não contestou, porque ela perdeu em primeira e segunda instância. Ela não perdeu em uma instância, ela perdeu em primeira e segunda instância o pagamento de 30% de periculosidade. E a justiça mandou pague. Tem que pagar. E aí fez um laudo de uma empresa contratada pela universidade, com todo o respeito que eu tenho pelo professor, eu posso falar para a empresa, olha, os funcionários não foram entrevistados, porque tem um documento que eles assinaram, todos eles, os 40 funcionários da universidade assinaram um documento que eles não foram entrevistados, que não teve uma avaliação de rotina. Estranhamente, daí vamos tirar os 30%, só o eletricista tem direito. Mais estranhamente, a mesma função no mesmo município, que a Câmara e a Prefeitura, pagam 30% pela periculosidade. Entendo que uma coisa não está casando na outra? Então, assim, nós estamos indo contra uma decisão judicial, contra uma lei municipal que paga para os nossos porteiros aqui da Câmara Municipal, que os nossos porteiros também não são armados, e eles são controladores de acesso aqui, todo mundo sabe, para entrar tem que ter ali, eles fazem um registro. E esta mesma função esses funcionários fazem na Universidade de Taubaté. E detalhe, o fluxo de aluno que a universidade tem é gigante. E toda a universidade é um patrimônio público. Se você entrar no campus da universidade, você vai ver vários laboratórios, todos os campos têm. Então ele defende o patrimônio público, ele está lá para defender, zelar pelo patrimônio público. Então, eu vou, muito sincero, já que o professor falou, não vou conseguir, não vou falar para você. Eu vou pedir para que a gente notifique a empresa, para perguntar para a empresa, vocês tiveram acesso às decisões judiciais que deram ganho a esses funcionários e que a Unital foi condenada judicialmente a pagar os atrasados? Porque ela contestou para não pagar, só que ela perdeu judicialmente. A Unital foi condenada a pagar as pessoas. E aí a gente está tomando uma decisão baseada num laudo de 51 páginas, que não tem nenhuma foto dos lugares que... Isso aqui, para mim, não é um registro. Não tem uma cabine onde esses funcionários trabalham. Não tem um funcionário assinando nenhum documento da empresa esse laudo. Como que uma empresa se presta a esse papel? Isso aqui não é um laudo. Isso aqui você pegou as NRs e colocou no papel. Só que eu quero saber dentro do serviço. Foi lá, tirou foto, registrou, tem registro das atividades desenvolvidas? Não tem.
Eu fiz pergunta, porque assim, a gente tem alguns prédios, tem gravações, tem câmeras. Não tem uma foto de um prédio que tem gravação aqui, que tem câmeras. Nenhum. Com todo respeito, esse laudo, e aí eu vou me debruçar, porque eu sou enfermeiro do trabalho, e vou conversar com um amigo meu que tem 62 anos, que é médico do trabalho, que eu vou perguntar para ele, eu vou tirar uma cópia desse e vou mandar para ele me ajudar. E vou perguntar para os universitários também, que o engenheiro do trabalho, tem o engenheiro do trabalho da universidade também está aqui, tem um colega meu que também, que eu fui dar palestra, inclusive, no setor da universidade lá, de segurança do trabalho. Vou perguntar também para o engenheiro do trabalho, que eu conheço muito bem, que trabalha na Volkswagen, e que é um cara muito entendido desse assunto, que a gente vai consultar os universitários, porque este laudo só tem escritas, não tem uma foto, não tem uma descrição, um documento assinado pelos funcionários, você não tem nenhuma coisa citando as decisões judiciais que a universidade... Quem vai ser responsável pelo erário público, por exemplo, dessas condenações que não pagou para os funcionários? Quem vai ser? Então, esse é meu medo. Chegar amanhã ou depois, Vinícius, ou doutora Thalita, não, agora o juiz já decidiu quem vai pagar o prejuízo. Gente, nós estamos falando de recurso público, erário, é dano ao erário. Essas pessoas que ganharam judicialmente, professor, a gente não deveria nem ter que pagar isso, se a gente tivesse levado em consideração algumas colocações da Câmara. Por exemplo, vou falar aqui, desde que eu fui presidente do Diretório Central dos Estudantes, eu estou falando daquele abono salarial. Gente, vocês vão ter problema com esse abono. Esse abono foi contestado judicialmente. E eu vou falar para o IPMT. O IPMT, Instituto de Previdência, descontou da Previdência, quando vocês recebiam R$300 de abono, ele descontou em cima desse abono. E não está devolvendo para o funcionário esse dinheiro. Isso é crime. Estão aposentando e não estão devolvendo o dinheiro. Pegou, durante 10 anos, tirou lá a base salarial dele em cima do abono. Retirou lá as contribuições previdenciárias. E não quer devolver. A hora que a pessoa aposenta, pelo amor de Deus, e detalhe, o PMT sabe que eu não estou mentindo, mais de 30 pessoas receberam direito judicialmente de receber esse dinheiro. Decisão pacificada. O IPMT teve que devolver o dinheiro. Gente, tem que responsabilizar essas pessoas, é o erário público. Se a gente está falando aqui o tempo inteiro. Ivete, todos que entraram na ação judicial para ter direito a essa devolução, porque o IPMT, já que você não vai me pagar, então você me devolve. Todos estão ganhando judicialmente, Clair. E eu fui falar com um advogado do PMT, ele falou, não, vereador, só se entrar com ação judicial. Eu falei, meu querido, você já tem uma ação judicial, você está perdendo todas. Está ficando feio para você até. Então, assim, com todo respeito, professor, não tem nenhuma documentação aqui, não tem nada do funcionário, sabe? Aqui está muito superficial essas atividades, colocou umas NRs aqui, mas eu, sinceramente, faltou boa vontade da empresa em constar todos os... Aqui não tem, por exemplo, que tirou, não tem nem o número de postos de trabalho dessas pessoas. Que está falando aqui, ó. Não constatamos situações de atividade de segurança patrimonial ou pessoal nas instalações da universidade por porteiro ou vigia. Caso tal situação seja desempenhada por determinado colaborador, vigia que tenha como responsabilidade a segurança patrimonial das instalações, será devido a este colaborador adicional de periculosidade de 30%. Gente, nós estamos falando aqui, ó, porteiro ou vigia. Eles mesmos estão escrevendo que tem direito a 30% da base salarial. Mas estão tirando 30%? Qual é a decisão? Eu não estou entendendo, porque aqui, ó, no laudo da empresa, durante as vistorias e não entrevistados, entrevistados, acabei de falar, nenhum deles foram entrevistados. Eles têm um documento entregue pelo pró-reitor que eles não foram entrevistados. E a empresa está afirmando que tem entrevista. Tem um documento.
não constatamos situação de atividade de segurança patrimonial ou pessoal nas instalações da universidade por porteiro ou vigia. Caso tal situação seja desempenhada, olha só como é que a empresa está tirando do nariz dela para não falar outro lugar, porque a gente está num lugar público. Caso tal situação seja desempenhada por determinado colaborador, vigia que tenha como responsabilidade a segurança patrimonial das instalações, será devido a este colaborador o adicional de periculosidade de 30% do salário base do trabalhador. Caso tal situação seja desempenhada por determinado. Se a gente tem aqui, ó, durante as vistorias, os entrevistados não constatamos, se o funcionário, 40 funcionários de vocês, assinaram um documento que eles não foram entrevistados, a empresa passou a perna na universidade. Nós pagamos um serviço que ela entregou um serviço errado. Durante as vistorias e entrevistas, não constatamos situação de atividade de segurança patrimonial. Está aqui uma funcionária, eu estou com um documento, professor, assinado por 40 funcionários, eu que não foi entrevistado pela empresa. Fala para a empresa, mostre para mim a entrevista assinada pelo meu funcionário. Eu quero que você entregue um formulário dos 40 funcionários que você entrevistou. O senhor tem um documento assinado pelos 40 funcionários que eles não foram entrevistados. E aqui ela está falando que ela entrevistou. A empresa está mentindo para vocês. Eu vou perguntar porque eu quero cópia. Doutora, por favor, anota também. Como consta isso? Eu quero cópia dos questionários assinados pelos servidores, porque ela falou que fez entrevista, tem que constar nos processos, deve constar nos autos dela. Eu quero cópia dos processos assinados pelos servidores que foram entrevistados, inclusive, doutora, com hora, data do registro e posto de trabalho que ele foi entrevistado. Nome completo, quem foi entrevistador, para a gente poder constar, porque senão a empresa mentiu para a universidade. Está mentindo. E aí eu vou além, com todo respeito ao professor, a gente não pode pagar essa empresa, é uma fraude. Se ela falou que entrevistou e seus 40 funcionários falou que não tem entrevista, ela mentiu. E se nós pagamos essa empresa, ela mentiu, isso aqui é um laudo que o senhor me entregou, ela está mentindo para a universidade, isso é crime. Crime. Esses laudos têm que constar do processo. Se o funcionário seu não foi entrevistado, e funcionários, não aceita entrevista agora, porque eu quero com hora e data. Eu quero com hora, data e os formulários assinados por vocês. Porque a empresa escreveu isso aqui, ó, que vocês foram entrevistados. Então eu quero saber. Quero cópia de todos os formulários de entrevista do setor. Porque não é possível a gente ler um documento desse e ela ainda deixar entre linhas, aqui bem tranquilo, ó como é que ela tira das costas dela e coloca na universidade. Muito porco isso aqui. Caso tal situação seja desempenhada por determinado colaborador, vigia, que tenha como responsabilidade a segurança patrimonial das instalações, será devido a este colaborador adicional de periculosidade de 30%. Então ela tira, ao mesmo tempo que ela tira o direito do funcionário, ela fala que o funcionário tem direito. Então é uma dupla interpretação aqui. Isso aqui na mão de um juiz e de um promotor é uma festa. Por enquanto ela está na esfera política, viu, Ivete? Mas isso aqui na mão do juiz, a Ivete ajuda muita gente, agora é a assessora aqui do vereador Moisés Pirulito, mas a Ivete acompanhou por muito tempo perícias do INSS, Ivete. Isso aqui na mão de um juiz vai ser uma festa do tamanho do mundo. Porque se tem um documento assinado pelo funcionário que ele não foi entrevistado e que ele não foi no setor dele, tem alguma coisa errada. E aí eu fico muito preocupado, porque a empresa, ao mesmo tempo que ela fala que não tem direito, tem direito.
Está aqui, ó, assinado pela empresa. Então, eu quero pedir para o professor, realmente agora, depois de ler, isso porque eu não estudei ainda, eu vou estudar mais, eu vou atrás de mais gente para me ajudar. Porque isso aqui, olha, ele fala, ó, empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem o serviço orgânico de segurança privada devidamente registrado, autorizados pelo Ministério da Justiça. Empregados que exerçam atividade de segurança patrimonial pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportos e de bens públicos contratados diretamente da administração pública, direta ou indireta. A instituição mantém a empresa terceirizada que realizada as atividades de segurança patrimonial, Segvap, Segurança do Vale do Paraíba, a qual é responsável pelo controle das rondas e fiscalização sobre a integridade física das pessoas e sobre o patrimônio de diversos estabelecimentos da empresa. Portanto, durante a vistoria, não foram constatados serviços ou operações previstos no anexo 3 da NR 16 da Portaria 3214/78, pois as atividades de segurança pessoal e de patrimônio são realizadas por empresas terceirizadas. Isso é mentira. Acabei de dizer. Se pegar um boletim de ocorrência de um funcionário que é porteiro e constar no laudo, documento dele, estou falando que o engenheiro do trabalho está aqui. Se constar lá que ele acompanhou aquele boletim de ocorrência do furto que teve, isso aqui já vai ter problema. E eu garanto para vocês que tem, porque vivem tendo furto na universidade. Então, vamos tentar... E aí, professor, vamos tentar conversar com a empresa, que a empresa, acho que está um cheque sem fundo aqui. Está um checão daqui, sabe aqueles que você vai sacar, você acha que você vai ganhar um prêmio, e, nossa, um borrachudo que volta, que você fala, decepção. Oficia que eu quero saber onde fica essa empresa, quem que é o proprietário também. Porque não é possível. Quero saber quem que é o proprietário dessa empresa. Quem consta no rol, inclusive, de sócios. Porque não é possível a empresa escrever esse absurdo. Nós não vamos chegar num acordo mesmo, o professor falou que não dá, vai seguir esse laudo. Inclusive, eu quero pedir para a doutora, oficia para mim o Ministério Público se ela tem conhecimento das condenações da universidade do não pagamento das periculosidades. Da insalubridade também, né? Não, é insalubridade. A insalubridade. Na verdade, a universidade, ela foi... Os processos que foram contra a universidade foram contra a insalubridade e não periculosidade. Para ver se ele tem conhecimento disso, porque a gente precisa constar nesse processo. Professor, fique à vontade, eu falei demais, fala o senhor agora. Não, na verdade, é endossar tudo aquilo que já foi dito, né, pela universidade em meu nome, que a universidade não é um desejo, nunca foi, né, prejudicar funcionário, muito pelo contrário. Sempre que a gente se depara com uma situação dessa, é uma situação muito triste, em que a gente busca sempre alternativas para minimizar os impactos. Endosso que a universidade continuará procurando meios para rever essa situação, para reverter, para que o funcionário não perca, tudo dentro da legalidade, como foi feito anteriormente com outras perdas que tivemos, mas que em compensação foram revistas, revisadas e depois compensadas de uma forma muito melhor do que naquele momento. Então, hoje, é o que nós temos em mãos é esse laudo, que está sendo contestado, que o nosso engenheiro, né, do trabalho, o César, está passando nos postos, verificando, conversando, observando, para que a gente possa, inclusive, chamar a empresa para fazer as contestações. E, independente de laudo, se for verificado, comprovado legalmente que os funcionários que possam vir a perder os adicionais, seja de periculosidade, seja de insalubridade, isso certamente será revisto pela universidade e compensado. O professor trouxe para mim também aqui
o padrão do setor de vigilância, que é o procedimento operacional do padrão das atividades, né? Obrigações e realizações de registro caso haja ocorrência, é o que eu estou falando para vocês. Notificar o líder, está vendo que o líder só é notificado depois da ocorrência. Então, quem está exposto é o porteiro. Aqui consta também manter organizado, limpo, conservado materiais, máquinas, equipamentos e o local que estão sobre a sua responsabilidade. Tem um fluxo enorme aqui que eu não vou ler para vocês, que é muita informação, mas é importante a gente saber que os setores, o servidor vigilante e o servidor porteiro está fazendo a mesma função. E aí é um perigo. Se a universidade não ficar atenta a essa questão. A gente tem aqui uma lista de treinamentos dos vigias, dos porteiros, que o professor nos trouxe aqui. As atividades também pelos porteiros. A gente tem aqui vários documentos assinados pelos funcionários, que são os plantões que eles fazem, então está na nossa mão também. E aí a gente quer ajudar e colaborar com a universidade, porque essa empresa vai ter que dar algumas explicações. Inclusive, eu vou notificar o Ministério Público do Trabalho para ver se a avaliação da empresa está em dia, porque eles têm que ser acompanhados pelo Ministério Público do Trabalho, a empresa, e eu quero saber se o Ministério Público do Trabalho acompanha essa empresa nas avaliações desses laudos. Quero aqui, então, agradecer aos vereadores, o vereador Moisés Pirulito, que me ajudou nessa convocação, que eu acho que não precisava nem ser uma convocação, podia ser um convite para o senhor, mas devido às agendas aí, a gente tem 2 sessões, foi uma loucura, tem orçamento para votar, tem um monte de coisa, mas quero agradecer imensamente a sua presença, professor, e dizer que nós queremos colaborar com a universidade sempre no que for possível. Quero dizer ao funcionário público, contem comigo, os funcionários da universidade, eu sempre tive lado, desde que fui presidente do Diretório Central dos Estudantes. Já briguei muito com o reitor na universidade, com o pró-reitor, com um monte de gente, defendendo o funcionalismo público. Eu entendo, a Unital é o nosso maior patrimônio. A gente sabe que a universidade é gigante, é administrada pelos seus pró-reitores, a reitoria, mas é mais importante seus funcionários, seus professores. A gente tem feito uma luta esses anos todos defendendo o funcionalismo da universidade, da prefeitura, e também da Câmara, né? Acho que eu fui um dos maiores defensores do plano médico aqui, dos nossos funcionários da Câmara Municipal, porque eu acho que o funcionário tem que ser valorizado, protegido, né? Que a gente tem que estar numa equipe, ninguém ganha sozinho, se a equipe está feliz, a população está feliz, porque é o serviço público entregue à população, né? Por exemplo, os vigilantes e os porteiros da universidade, como estarão em janeiro? Felizes com os alunos que vão entrar, garantindo a eles uma segurança de verdade a eles, perdendo 30% do seu salário? Né? Que garantia que nós estamos dando para esse funcionalismo público, né? E quero ir além, os funcionários. A empresa, pelo laudo que ela fez, há possibilidade, sim, de continuação de pagamento, desde que tenha a constatação do serviço. Está escrito, foi ela que escreveu, não foi eu. Então, ela abre uma brecha, assim, para a universidade continuar pagando vocês. Né? E ela falou ali no documento que vocês foram entrevistados. Então, há uma possibilidade, né? E que a gente possa, através do nosso mandato, dessa Câmara Municipal, agradecer meu colega vereador Moisés Pirulito e os demais vereadores que assinaram, que apoiaram e votaram esse projeto, porque foi muito importante, né? Parabenizar os funcionários da universidade que se organizaram, estão se organizando. Gente, vou falar por mim. Quem ganha 6 mil, 4 mil, 10 mil, 12 mil, legal, perder 30% do seu salário já vai fazer diferença. Mas quem ganha R$2.000, perder 30% do seu salário, sabendo que ele também tem o direito, sabendo que ele faz aquela função,
sabendo que tem decisão judicial, que ele já tem direito daquilo, já era pacificado. Então vamos nos unir em torno de um bem comum, vamos olhar para as pessoas, né? Com carinho, com respeito, até porque a empresa falou que pode continuar pagando se ele estiver fazendo aquela função. E pede para mim, nos últimos boletins de ocorrência para a universidade, quem são essas pessoas que assinam os boletins de ocorrência que acompanham os furtos da universidade. Pode. Isso você não precisa nem pedir, que eu já falo já. Normalmente, ou é o líder da essencial, ou o líder da segurança privada da universidade. Sempre eles que abrem boletim de ocorrência. E consta nesse boletim de ocorrência quem foi o primeiro que teve contato? Ali consta tudo. Tá. Quem teve o primeiro contato? A gente vai ter que... Vamos pedir cópia dos últimos boletins de ocorrência dos últimos 2 anos. Agradecer ao senhor, professor, muito obrigado. Agradecer à Universidade de Taubaté, aos funcionários desta casa, nosso muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês. Agradecer à professora Nara. Tenho certeza que nós estamos lutando para o bem comum para todo mundo. E a você que nos acompanha pela TV Câmara e também pela internet, nosso muito obrigado. Agradecer ao meu colega Moisés Pirulito. Teve uma intercorrência, não conseguiu chegar até agora, mas tenho certeza que está comigo nessa luta. Esteve comigo na reunião, conversando com os funcionários, entendeu a dor dos funcionários, dos outros vereadores dessa casa, que tiveram aprovando esse requerimento. Foi muito importante, senão a gente não estaria aqui hoje. Agradecer também aos assessores, o Vinícius, que é assessor parlamentar da vereadora Thalita, também o José Clair, que é assessor parlamentar do vereador Serginho, e tenho certeza que a Ivete também está aqui representando o vereador Moisés Pirulito. Muito obrigado a todos vocês, tenham uma ótima tarde, Deus abençoe.